Clara, não aparece a aplicação conforme, mas que é uma coisa muito útil, eu acho, para quem vai estudar topografia. Então, vou mostrar como é que a gente calcula esse coeficiente M. Deixa eu voltar aqui, não, que eu acho que vai aparecer aqui. Então, aqui está a teoria do potencial em coordenadas curvilíneas. Né? Então, a gente tem essas coordenadas curvilíneas que foram feitas usando a aplicação conforme, e agora vai ficar mais claro vários aspectos que eu mostrei. Então, do ponto de vista da aplicação conforme, eu fazer a aplicação dessa faixa numa faixa lisa, uniforme, ou, na verdade, como o problema é formulado, é o contrário, é da faixa, porque a coisa é nas duas direções. Então, então você vem da faixa lisa para essa faixa rugosa, que é como a gente vai ver agora. E quando faz isso, aparece esse jacobiano daqui. Nas equações, a condição de Neumann, no fundo, é trivial. Então, ganhamos isso para facilitar. Podemos fazer aquela expansão em série de potências agora em zeta, por causa desses dois carinhas daqui. E agora temos que lidar com essa equação coeficiente variável. E eu mostrei que, em primeira aproximação, induzi para vocês, vou mostrar um pouquinho mais, que em primeira aproximação esse jacobiano era esse coeficiente m ao quadrado que aparece nos artigos. Então vamos aprender a fazer isso, que é um bom exercício em EDPs relativamente simples. Então, se eu estou fazendo a aplicação conforme do domínio xz, aqui, xz, no domínio xy, ou seja, da variável complexa w, que é xi mais iz, na variável complexa z, que é x mais iw, né? Eu venho de uma faixa lisa, nessa faixa aqui, esquemática, até por enquanto não estou nem botando esquinas, pensa que é suave, e tem um truque que é muito útil, matemático, que é muito útil, que é pegar o domínio fluido, que é esse que é aqui que está com essas coordenadas curvilíneas, e refleti-lo. Então eu pego as montanhas e reflito um truque matemático que traz benefícios, como eu vou mostrar, para várias coisinhas. E aí, eu penso o seguinte, bem, para eu calcular o coeficiente m, que é o termo dominante do jacobiano dessa troca de variáveis, na verdade, eu preciso primeiro começar resolvendo esse problema daqui para a parte imaginária do mapeamento. Tá? E eu acho que depois eu vou mostrar, porque esse é o cara, na verdade, eu acho que eu já mostrei em algum lugar, mas esse é o cara dominante. Deixa eu voltar para ver também se eu faço uma aula coerente com a minha memória da vez passada. Eu tenho quase certeza que eu mostrei isso para vocês. Está aqui. Né? Então, na expansão em pequenos parâmetros, dá para mostrar. Tá? Eu acho que mais a gente tem um slidezinho que mostra isso com mais clareza, mas não acredita por enquanto que o jacobiano da aplicação conforme, quando eu avalio ele na superfície livre, que nesse caso é a reta, que é o eixo, superfície livre na superfície livre, que está em torno desse eixo central do domínio, em primeira aproximação, o jacobiano é dado pela derivada de y com respeito a zeta ao quadrado, avaliado na superfície livre, mais um termo epsilon ao quadrado. E o fato de aparecer assim já é um benefício do fato de eu ter feito o canal ser simétrico só do ponto de vista matemático. Do ponto de vista físico, eu só me interesso pelo que está aqui embaixo. É só um truque matemático do sistema de coordenadas. A vantagem disso, eu falei para vocês, é um pouco porque y, de certa maneira, y como função de zeta é uma função ímpar. Então, porque até ver, pega a topografia, ela fica meio que menos a topografia para lá. Então, como é uma função ímpar, quando eu expando em zeta, imagina que fica assim coisas do tipo zeta, zeta ao cubo e papai. E se a superfície livre tem amplitude epsilon, porque é fracamente não linear, então o termo, e eu tiro a derivada, tá? É como se tivesse um termo de ordem 1 mais um termo de ordem epsilon ao quadrado. Como a gente está fazendo uma modelagem fracamente não linear, termos de epsilon ao quadrado vão para o lixo, vai para o retruncamento. Então esse truque de simetria faz com que a minha expansão, porque o que está em cima é um espelho do que está embaixo, quando eu faço série de Taylor, não aparece todas as potências de epsilon ou de zeta, aparece só as ímpares. Então nessa que eu salto uma, eu me dou bem. Tá? E aí o termo dominante que aparece, esse aqui é esse cara que eu preciso calcular, que eu estou chamando ele de m ao quadrado, porque m, então, é essa função daqui. E o que eu vou mostrar para vocês hoje, que eu já indiquei na aula passada e mostrei propriedades, benefícios da aula passada, é que o m
uma das fórmulas para o M, que é a fórmula mais palatável, mais degustativa, digamos assim, do ponto de vista matemático, mais intuitivo, é essa. Só que essa não é muito boa para extrair números. Tem uma outra que é melhor para extrair números. Então, eu vou mostrar as duas para vocês. Então, a primeira é essa. Como é que eu chego nessa fórmula? A gente começou a ver isso na aula passada, e eu falei, não vou correr porque eu vou ter que repetir, e é isso que a gente vai fazer hoje. Então, como é que calcula esse M? Então, a primeira maneira que eu vou fazer agora é via uma fórmula, eu vou fazer a aplicação conforme via uma formulação de EDPs. E depois vou fazer ela com a cara de análise complexa, que é menos intuitiva, mas é melhor para tirar um número. E a cara via EDP é mais intuitiva, mas é ruim de tirar um número. Vocês vão ver por quê. Tá? Então, tá aqui, já vimos isso. Ah, tá, não, já vimos isso aqui. Então, eu agora quero resolver o seguinte. Esse aqui é a imagem. A minha pré-imagem desse domínio é uma faixa lisa. Esse sistema de coordenadas curvilíneos é um sistema cartesiano, que se zeta é só um sistema cartesiano, igualzinho quando a gente fez a aplicação conforme lá no começo do curso, que era φ e ψ, certo? É um domínio canônico. E aí, olha só, a parte imaginária da aplicação conforme é uma função harmônica, né? Uma função analítica, a parte real e a parte imaginária são funções harmônicas. Então, eu vou começar escrevendo esse problema daqui, e vocês vão ver como é que ter a maneira simpática de resolver ele usando a terceira identidade de Green, que foi onde eu parei na aula passada. Y é uma função harmônica de xi e zeta, porque a parte imaginária é uma aplicação conforme. Quais são os dados de Dirichlet dessa função harmônica? A topografia. Mais ou menos por causa do espelho, da reflexão. Certo? Então, a minha topografia está aqui, né? Então, no domínio, imagina aqui a pré-imagem, que é o canal liso, aqui embaixo, eu sei que Y avaliado aqui embaixo tem que... Y, exatamente. Y avaliado aqui embaixo tem que dar essa curva, que é a topografia, que é exatamente o que está sendo dito aqui embaixo. Y, no domínio que se zeta avaliado em menos beta, tem que dar a topografia. E lá em cima, tem que dar menos a topografia, que é menos duas vezes, porque é Y, né, lá embaixo. Né? A origem está aqui. Beleza, como é que eu resolvo esse problema? Então, esse é o problema de Laplace, com condições de Dirichlet, e tem uma maneira via integral de contorno que é muito simpática de resolver em muitas situações, numericamente e aqui analiticamente, que é a terceira identidade de Green. Então, chegamos no ponto onde eu parei na aula passada. Então, deixa eu pular para essa expressão aqui, vamos refrescar a memória. Identidade de Green é isso aqui, integração por parte. Certo? Não precisa nem ser o laplaciano. Às vezes a gente aprende como ULV mais V LU e faz integração por parte, nesse caso, dá esses termos de contorno aqui, porque é o laplaciano. U e V são só duas funções com regularidade para poder fazer isso. Então, C2 aqui basta. Agora eu faço uma escolha esperta para mim, útil para mim, que aí vem o nome de, a identidade de Green vira a terceira identidade de Green. Tem a segunda e a terceira é com essas escolhas, que é, eu escolho U como uma função harmônica, que na verdade aqui eu estou chamando só de φ, para ficar mais claro que é uma função harmônica, já é uma notação para função harmônica, mas na verdade aqui nem é φ que eu vou usar, é o nosso Y da aplicação conforme, tá? E ela é uma função harmônica, então esse termo daqui morre, pela minha escolha. O V eu vou escolher como uma função de Green do problema de Laplace, tá? Então esse termo daqui vira formalmente, né? Mas a gente pode fazer isso, se quisesse fazer com epsilon, delta, todo rigor, ele é um delta e como é uma função delta aqui, essa integral dessa parte daqui me dá 2π o valor da função no ponto, tá? Porque a função de Green está escrita em termos de P e Q, certo? P, um ponto no interior, e Q, um ponto na fronteira. E aí, com isso, eu fico agora com uma integral, que é essa daqui, que, como eu falei na aula passada, ela é muito simpática de ler em diversas maneiras. Então, vou repetir isso, para ficar bem, né, comunicar. Desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas só para frisar bem. Primeira leitura, essa expressão diz o seguinte, que eu nem preciso resolver Laplace se eu souber a condição de Dirichlet na fronteira e a condição de Neumann correspondente, ou seja, compatível. Se eu fizer isso, eu matei o problema, não preciso ver, porque está aqui a expressão. Valor no interior de uma função que é harmônica é dado por isso aqui. Outra coisa, se eu escolher, e a gente vai fazer isso, uma função de Green esperta, eu posso matar um desses dois termos aqui.
Então, por exemplo, se eu escolher uma função de Green que é 0 na fronteira, eu já não preciso mais do meu dado de Neumann, e só com o dado de Dirichlet resolvi o problema. O problema é que é difícil, é basicamente tão difícil quanto resolver o problema original, achar uma função de Green que é 0 na fronteira. Para o nosso problema, que é a faixa, não é difícil. Então, daí que vai vir o truque já, tá? Então, isso aqui também é... Só um minutinho, Luiz. Então, isso aqui também é um método numérico e tem o que eu falei na aula passada, já vou te dar a palavra, Luiz, um minutinho, que se eu jogar esse π para a fronteira, esses caras daqui explodem, então eu vou ter certos tipos de singularidade, mas essa aqui é logaritmo integrável, e esse 2π passa a ser um θ, que é o valor do ângulo interno na fronteira, e que se a fronteira for suave, é π, o ângulo interno é π, que é basicamente o semicírculo que você consegue botar ali na fronteira, e que basicamente te diz, é como se você estivesse calculando mais ou menos, tem uma analogia com isso, e como vocês estão vendo na lista, com fórmulas de Plemel, essas coisas assim, mais ou menos como se você calculasse uma fração do resíduo. Então, quando você tem uma fronteira suave, a maneira de, que eu fiz o desenho na aula passada, a maneira de você levar o ponto para a fronteira é que você deforma a fronteira assim, coloca o ponto aqui, bota aqui o epsilon, é assim que você faz a análise, manda o epsilon para 0, coleta metade do resíduo aqui, porque se fosse a volta inteira seria o resíduo inteiro, se estivesse fazendo via análise complexa, aqui não é, mas é similar, e aqui essa janela vai fechar. Se o que sobrar aqui ainda for singular, a integral tem que ser escrita como? Valor principal de Cauchy. Mas muitas vezes não é. Você com isso, muitas vezes se chama esse procedimento de extração da singularidade quando se joga para a fronteira. Então, em alguns casos, até essa janela, quando fecha, não dá uma integral singular. Por exemplo, se a singularidade aqui for logarítmica, não há necessidade de invocar o valor principal de Cauchy. Tá claro? Vai lá, Luiz, desculpa. Então, deixa eu fazer o desenho. Já que não está claro, deixa eu fazer o desenho. Então, pergunta é legítima. Então, supor que eu tenho a montanha aqui. Certo? Então, ver se eu consigo fazer o desenho simétrico. Está aqui, tá? Isso aqui é meu fluido. É em repouso, tá? Isso aqui é um truque matemático conveniente. A minha aplicação conforme é assim. Z igual a F de W. Dá para vocês enxergarem aí da câmera, também dá para ver o quadro? Beleza? Então, essa é a minha aplicação conforme. Aqui é o plano W. Aqui é o plano Z. Aqui é a superfície em repouso, certo? Porque aqui, ó, o fluido em repouso. E eu vou mapear isso daqui para lá. Então, quando eu faço, eu mando esse ponto, um ponto no interior, P. Se você fosse fazer análise para verificar todos os pontos, aqui, você mandar esse ponto P para a fronteira, é fazer isso aqui, deformar aqui, mandar ele para cá e depois tirar o epsilon para 0. A fronteira do domínio que eu estou calculando é essa daqui. Então, se eu fosse fazer isso numericamente, que no caso numérico eu uso integral de contorno, eu uso só a parte de baixo. Aqui é o truque para calcular esses coeficientes. Se eu fosse fazer isso numericamente, então deixa eu mostrar um caso como eu fazia, por exemplo, na minha tese de doutorado para elementos de contorno. O meu método numérico no doutorado era uma coisa assim, ó. Uma caricatura dele era o seguinte, era essa mesma equação, esse aqui é o meu domínio, regra da mão direita para a integral da linha, certo? E aí, eu botava esses pontos daqui, essa fronteira daqui, longe o suficiente, de tal maneira que não tivesse atividade nenhuma, né, não tivesse onda, e aí, aqui, o ângulo, o θ que aparecia aqui é π sobre 2, aqui é esse ângulo interno, certo? Que eu sei calcular, botava ali, calculava, a normal tem uma descontinuidade aqui, mas tudo bem, porque eu ia integrando por partes, e aí com isso o que eu fazia era depois transformar isso aqui tudo numa matriz, aproximando as integrais, e se eu soubesse o dado de Dirichlet em alguns lugares, que era no meu caso, e o dado de Neumann em outro,
eu depois resolvi essa matriz, esse sistema linear, para os outros dados que eu não tinha, porque isso aqui, na verdade, virava uma equação de compatibilidade, outra leitura da mesma equação, uma equação de compatibilidade entre dado de Neumann e dado de Dirichlet, já que a gente sabe que não pode impor, num problema de Laplace, os dois arbitrariamente. Apesar de ser uma equação de segunda ordem, não é feita a equação da onda, que eu dou U e derivada de U. Não posso. Ou eu dou Dirichlet, ou eu dou Neumann. E essa equação aqui confirma que tem uma relação funcional entre os dois dados. E aí eu posso escrever no sistema. E é isso que você tinha me perguntado sobre, tá? Então, aqui eu posso fazer essa integral de contorno só no meu domínio físico, mas também poderia fazer, se eu quisesse, fazer a integral de contorno sobre o domínio refletido. Vai depender do truque matemático que você quer tirar vantagem. Agora, aqui no caso teórico, eu vou fazer a integral, que eu vou mostrar para vocês agora. É basicamente como se eu estivesse fazendo a integral aqui assim, ó. Só que eu mandei isso aqui para o infinito. Então, como se estivesse correndo por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E a outra coisa boa também de fazer assim, quer dizer, não tem grande, mas é que o lugar onde eu quero avaliar meu jacobiano, que é na superfície livre, é uma curva, no caso aqui uma reta, no interior do domínio e não na fronteira, onde você poderia ficar com um pouquinho de medo de avaliar coisa na fronteira enfim, ainda mais quando tem esquinas e pensar, caramba, será que como é que a regularidade vai ser afetada pelas esquinas? Não, está lá no meio, onde você sabe que é tudo ser infinito, bonitinho, pela característica do problema elíptico que é Laplace. Né? E que é Laplace na aplicação conforme, que é um problema de natureza puramente geométrica, em oposição ao nosso outro Laplace também, que é de natureza dinâmica, porque o Laplace vem do fato do fluido ser tomado como sendo incompressível e rotacional. Bem, se quiser, está muito frio, quer que abaixe o ar? Hein? Não, quer dizer, para mim está tranquilo, veio com... Tá. Então, ok. Então, olha aqui como é que fica. Então, está aqui a expressão, coloca y aqui e tem uma função de Green que zera exatamente na fronteira. E a função de Green é dada por essa expressão daqui, que aparentemente é complicada. Deixa eu contar para vocês rapidinho, em palavras só, como é que vocês poderiam inventar, quer dizer, descobrir essa função de Green aparentemente complicada, que é útil para esse problema. Olha só. Essa função de Green, ela vai ser zero na borda do domínio. Então, vai matar esse termo daqui. Eu não tenho o dado de Neumann do y, ótima notícia. Fico só com o dado de Dirichlet, que eu já vou substituir, que está aqui. Ó. Vamos só ver o resultado, depois a gente discute a função de Green, tá? Então, olha só o resultado. Substitui φ por y. Φ na fronteira é o y na fronteira, que é o h. Tá? E é h em cima e embaixo. Então, os sinais já estão sendo absorvidos. E está aqui a derivada normal. A derivada normal da função de Green na fronteira lisa é dg dz, certo? Então, tranquilo. Agora, como é que eu inventaria essa função de Green? Vamos ver, alguém tem uma pista? Essa função de Green que zerou na fronteira. Como a expressão é meia comprida, a resposta é simples, mas a pergunta não é tão assim, vocês verem para mim, não é de todo assim imediato. Oi? Não, estou vendo até que isso aqui parece quase que um seno e um cosseno, né? Mas... Olha, talvez até tenha o seno hiperbólico até ajuda, porque se você olhar o seno hiperbólico dizer como é que ele mapeia, as próprias exponenciais, tem um pouco a ver. Então é uma pista, não é o tangente hiperbólico, é um pouco o seno. Apesar que aqui aparece uma coisa que lembra a tangente hiperbólica. Mas talvez a maneira mais fácil de pensar é a seguinte. Primeira coisa, a primeira pista está aqui, ó, parte real do log. A primeira pista de, caramba, como é que eu inventaria esse... Né? Eu não inventei isso, eu peguei de um artigo que eu tinha lido que falou, isso aqui vai ser útil, que fazia aplicação com era o artigo do Hamilton, que eu falei para vocês que fazia coisa de Boussinesq, mas fazia uma coisa meio suja e bagunçada e as equações no final não eram escritas da melhor maneira possível. Então aqui é o seguinte,
Esse log é complexo, certo? Olha só, log de W. E W conjugado, esse ponto aqui é um ponto fixo, né? W0 que a gente escolheu, outro ponto fixo, então isso aqui é uma função de W. W é complexo, esse é o log complexo. O log de Z, a gente já viu isso várias vezes aqui, até quando a gente viu vorticidade. Log de Z é o quê? Log de R mais I, argumento. E log de R é o que em termos da equação de Laplace? Laplace, esquece até de solução fundamental. Laplace abstrata. Então, log de R é a solução fundamental e que a gente até chamaria, eu chamaria assim, da maneira que eu aprendi, a função de Green livre, porque ela não vê fronteira, ela não está especializada para nenhuma fronteira. Log de R é a solução fundamental do Laplaciano em 2D. E é livre, a gente fala função de Green livre, porque ela não está especializada para nenhum tipo de fronteira. Quando a gente compõe o log de R, então, ó, pensa que isso aqui é então uma outra variável complexa, então aqui tem uma composição, tem uma aplicação conforme, certo? E o que isso aqui faz? Aí vocês têm que sentar e fazer uma continha, mas essa assim, o que eu vou falar vale mais do que a continha, porque a continha qualquer um faz, é que essa aplicação conforme aqui, que o log está composto com isso, leva uma faixa no círculo unitário, no disco unitário. Melhor, círculo não, melhor falar, leva faixa, quer dizer, tudo está dentro, no disco unitário. Né? Então, a gente sabe, então, exponenciais e seno hiperbólico, fazem essas coisas, pega o plano, tem até uns desenhos depois, acho que eu vou mostrar para vocês. Aí, o que faz isso? Quando leva a faixa para o disco unitário, então, a gente está usando a aplicação conforme, né? Morreu a brincadeira. Porque no disco unitário, quanto é que vale log de R? 0, né? R é 1. Então, acabamos de construir, então, a parte real desse log complexo é a função de Green que faz isso aqui que eu estou encomendando. Bem, aí rodar a manivela, é fazer conta de forma que não precisa, né? É só tomar cuidado para fazer besteira, ou seja, ó, daqui para cá foi simplesmente colocar que isso aqui é 0 e colocar que a condição de Dirichlet embaixo e em cima é a mesma. E aí, joga isso aqui dentro, assim, e agora a gente sabe que, olha só, esse ponto azul, essa estrela azul é um ponto qualquer no interior. Agora eu vou especializar e botar esse ponto no interior para um ponto na superfície livre em repouso, é esse vermelho. Então, em zeta igual a 0. E agora eu vou derivar com respeito a zeta para calcular o meu coeficiente m, que o m era dy de zeta na fronteira livre na superfície livre de repouso. Está aqui, eu derivar isso é só simplesmente derivar a função de Green. E agora eu vou substituir essa expressão comprida aqui dentro, vai me dar uma expressão mais comprida ainda, vou coletar termos e a resposta final é bem bacaninha, que é a seguinte. Está aqui, ó. Então eu diminuí aqui, né, eu coleto os termos, joga isso aqui dentro, escreve, pensa que o H é 1 mais N, que é 1 mais a perturbação das montanhas, e está aqui o M, que vai ser esse Y, que vai ser 1 mais Mzinho, onde o Mzinho é isso aqui. Né? E eu acho que na próxima transparência eu tenho. E isso se deve ao fato do seguinte, tá? Isso se deve ao fato que esse núcleo daqui, ó, que é a secante ao quadrado, com esse coeficiente aqui, tem massa total 1. Tá? Então, se você integrar isso aqui, ele tem massa total 1, e dependendo de quanto menor é o beta, fica uma coisa mais estreitinha e mais fina, como se fosse no limite, uma função delta de Dirac que recupera o integrando. Então, está aqui a fórmula, depois de contas, né, limpando aqueles termos que dá do nosso coeficiente m, que a gente já viu propriedades dele, e que, então, é muito interessante, porque é muito revelador, tanto na suavização e aquelas propriedades que eu descrevi na aula passada. Então, aqui eu estou lembrando que no limite
águas rasas, que é beta indo para zero, tem a função delta. E no limite, também é uma função delta no limite que a topografia é muito lenta, porque você pode meio que juntar, quando a topografia é lenta, esse gama vai para zero. Não, esse gama vai para... vai para o infinito, então você reescalona, vai para o infinito, você escalona e também tem a propriedade parecida. E o que mais que eu quero dizer aqui? O senhor vai ter uma figura para mostrar um pouco isso aqui. Tem um caso que é só essa parte verde de baixo, que tem um degrau, que é o único caso com variáveis complexas, quer dizer, o caso total que tem uma forma explícita para aplicação conforme como um todo. Então aqui eu já estou dando uma dica para vocês, quando eu falo com aplicação conforme como um todo. Então, essa fórmula daqui, deixa eu ver se na próxima expressão tem isso. Bem, na próxima expressão, deixa eu falar sobre isso. Eu estou mostrando um exemplo que eu já tinha mostrado para vocês antes, que é que eu chamo o exemplo em que esse operador suaviza e faz uma espécie de uma molificação da topografia. Então, aqui tem uma topografia que são montanhas triangulares. Depois que eu faço a aplicação conforme, eu tenho esse coeficiente m aqui, ó. Então, repetindo, m ao quadrado é o termo dominante do jacobiano da aplicação conforme, avaliado na superfície livre. Então, o m, de certa maneira, me diz, matematicamente, como é que a superfície livre sente a topografia lá embaixo, porque é o jacobiano avaliado lá em cima. E no domínio mapeado, a topografia sumiu, porque eu estiquei o domínio, para onde a topografia foi? Foi para dentro, a informação dela está embutida no jacobiano, e o jacobiano avaliado na superfície livre leva essa informação. E olha que bacaninha, que então o termo dominante do jacobiano, que é esse carinha daqui, pode ser pensado como 1 mais a cara da montanha, como ela é vista lá em cima na superfície livre. E olha, num caso que a topografia é lenta, a topografia original tinha essa esquina daqui, é um bando de triângulos, e o mzinho é quase que a mesma coisa, só que ó, está molificado, está suavizado, chega aqui no cantinho, tem uma suavizada e é um objeto sem infinito. Por que ser infinito? Está aqui, ó, pode derivar quantas vezes você quiser, que é ser infinito. Então a gente vê que tem essa propriedade muito legal, além daquela propriedade de homogeneização também. E aí tem mais uma coisinha que eu queria mostrar, assim, que é isso aqui. Mas esse gráfico daqui, eu calculei, não foi com essa forma daqui não, eu calculei da maneira que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Porque ó, o gráfico está muito bem feitinho e chegando pertinho ali, tudo muito bem. Não foi com essa forma que eu calculei esse gráfico. Essa forma daqui, ela é muito boa para a gente fazer a leitura de certas qualidades matemáticas, que é ser infinito, não, está em zero, ser infinito, massa total 1, quando isso aqui vai para zero, eu recupero a minha função original e blá, blá, blá. Agora, essa fórmula, ela não é boa para eu extrair números. E aí eu posso nessas perguntas que eu fiz, né, no mini curso que eu falei, eu faço as perguntas para o público e, na verdade, elas estão ligadas. E vamos ver se vocês pegam o que está faltando aqui. Que eu estou dizendo, olha, essa expressão não é boa para extrair números e eu me dei bem com um trabalho não terminado. Por quê? Aonde? Como? Então, essa é um pouco a pergunta que eu fiz quando eu dei essa aula, contei para vocês no mini curso, microcurso em agosto. E aonde que está isso? Por que eu me dei bem? Por que meu trabalho não está terminado? Na verdade, são duas perguntas que a resposta é quase que a mesma. Então pode pensar da maneira que gostar mais. O trabalho não está terminado e essa fórmula é muito boa para examinar as coisas de forma qualitativa, como eu fiz, mas não é boa para extrair número. Eu não consigo extrair um número dela, dessa forma. Do jeito que está, eu não consigo extrair um número. Por que eu não consigo extrair um número? Ou por que o meu trabalho não está terminado? Se você conseguir responder uma pergunta, na verdade você respondeu a outra. Ajudando vocês. Pode ajudar ou não? A gente escreveu o problema, para chegar nessa fórmula, o problema elíptico, equação de Laplace,
para y de xi zeta, certo? Eu sei como é que o x depende de xi e zeta? Não, nem toquei nessa parte. Então, eu olhei para a parte imaginária da aplicação conforme, mas nem trabalhei com a parte real da aplicação conforme, que é a função também harmônica conjugada dessa, que é x de xi zeta. E o x de xi zeta está aqui dentro, ó. E é ele, basicamente, que me dá o efeito de homogeneização ou não. Se o x de xi zeta variar rapidamente por causa desse cara, homogeneiza. Então, é aquela figura que eu mostrei na aula passada, que a montanha triangular fica quase como uma rampa suave, quer dizer, um platô suave e tudo mais. Então, eu não consigo extrair números dessa forma, porque eu não faço ideia dessa dependência aqui, x como função de xi. E eu me dei bem com trabalho não terminado, porque essa fórmula é interessante, retrata muitas propriedades interessantes, como mostrei nas figuras, e eu fiz o trabalho pela metade, só resolvi a parte imaginária da aplicação conforme, não resolvi a parte real da aplicação conforme. Então, por isso que eu me dei bem com o trabalho pela metade. Então, o que eu me dei bem não é preguiça nem nada, é interessante, né? Porque essa forma é reveladora. Então, se eu quiser fazer gráficos e realmente calcular o meu jacobiano com números na superfície livre, eu tenho que fazer por uma outra via. E a via é usando a aplicação conforme, e nesse caso, como é uma fronteira poligonal, usando a aplicação conforme de Schwarz-Christoffel. Então, vou contar um pouquinho disso para vocês. Eu achei que não ia contar muito, mas é até bom para ficar no vídeo mesmo, porque é uma coisa que as pessoas conhecem muito pouco. Tem um software para o MATLAB que é de graça, e que nesse curso que eu dei eu mostrei como é que usa, então eu acho que vou fazer isso hoje também, mostrar isso, aí a aula que vem eu faço umas outras aplicações relacionadas um pouquinho às palestras de vocês. Diga. Método? Não entendi. Aqui eu fiz para o método terceiro, eu cheguei nisso aqui pela terceira identidade de Green, certo? Então esse resultado daqui foi via terceira identidade de Green. Então deixa eu só mostrar para você, para te convencer disso, já que aparentemente, né, não foi de todo convincente, que é isso aqui talvez, ó. Terceira identidade de Green, que na verdade dá isso aqui, porque o G é zero. Agora aqui eu substituo essa função de Green aqui, dá uma fórmula complicada, e quando eu limpo, organizo tudo, dá isso aqui. Tá? Essas exponenciais acabam virando essa cosseno hiperbólico e fica uma forma lindinha, bonitinha e que diz muitas coisas qualitativamente do ponto de vista matemático. Não diz nada quase do ponto de vista quantitativo. Né? Então aqui está mais um exemplozinho onde eu tenho aqui a topografia, que é só um quadrado no fundo do meu domínio. Em marrom eu estou graficando essa fórmula daqui pela maneira que eu vou mostrar para vocês. E a gente vê que então, olha, o quadrado visto da superfície livre, esse retângulo submerso visto da superfície livre, é essa montanha suave. E olha aqui também o que eu fiz, usando a aplicação, o programa de aplicação conforme. Eu peguei uma linha com pontos igualmente espaçados aqui, ó. É como se tivesse pegado isso aqui, ó. Tá? Peguei esses pontos aqui igualmente espaçados aqui e vi a imagem dele, certo? Que é para ver justamente como é que o x depende do xi. Olha só como é que a dependência é bem complicada. Tem uma certa compressão aqui dentro, porque o domínio ficou mais estreito e depois expandiu. Então, essa dependência daqui, que é essa dependência aqui, analiticamente eu não faço ideia. Estou vendo numericamente, mas analiticamente eu não faço ideia. Por isso que esse trabalho daqui está incompleto, do ponto de vista numérico, eu tenho dificuldade. Mas, no princípio, tudo bem. Estou feliz com o que eu tenho, porque eu tenho essa fórmula intuitiva e tenho um outro mecanismo de pegar números se eu precisar de números. Tá? Então, tem um livro de dois matemáticos aplicados, principalmente o Trefethen, muito conhecido, um ótimo matemático, e o Driscoll também é muito bom, que ele hoje em dia é professor em Oxford, e o Toby Driscoll, que é em Delaware. E Toby Driscoll
é um cara muito bom também com programação em MATLAB, ele na verdade faz teoria e tal, matemática, e ele tem um software que ele botou disponibilizou há mais de 10 anos atrás, e para mim foi presente de Papai Noel, porque era uma coisa que eu estava precisando, de repente uma coisa ótima e fácil e de graça. E aí comecei a aprender a usar isso junto com uma aluna de iniciação científica, a gente pedi para a Júlia brincar com isso e é basicamente um livro sobre aplicação, falando da aplicação de Schwarzkopf e tem tanto teoria nesse livro como computação. Então deixa eu contar um pouquinho para vocês, em cursos de análise complexa, aqui no IMPA, eu mesmo quando dei aqui no IMPA não deu tempo de falar sobre isso, na época também acho que esse código eu tinha, não sei se tinha, mas nos Estados Unidos também fiz um curso de 1 ano no meu doutorado de aplicação conforme, não se falava em Schwarzkopf, então é uma aplicação um pouco falada. Aqui, alguém sabe o que é a aplicação do Schwarzkopf? Então por isso que eu vou contar, porque também fica gravado no vídeo e também eu divulgo um pouco o software do TurboDisk, que é muito útil, quer dizer, você está fazendo fluidos, você quer fazer aplicação conforme, com domínios poligonais, é isso que tem que usar e é muito fácil. Né? É muito fácil. Então, olha só, o que é a aplicação do Schwarzkopf? Então, a ideia é isso aqui, tá? Então, isso aqui é como se fosse a minha parte de baixo do meu domínio. Pensa que isso aqui é o meu fluido, né? Minha onda vai estar aqui em cima, isso aqui é a linha de repouso, né? Superfície de repouso. E isso aqui, por exemplo, olha que não precisa nem, a fronteira não precisa nem ser o grafo de uma função. E do ponto de vista de aplicação, isso aqui podia ser uma estrutura submarina, com essa marquisezinha, seja o que for, tá? Mas o interessante é, esquece fluidos. É só, o que eu vou falar agora é análise complexa. Então eu tenho esse domínio daqui, e essa minha fronteira é poligonal. E Schwarzkopf, feita por dois matemáticos, né, Schwarz, que é de desigualdade, acho que é o mesmo desigualdade de Schwarz e lema de Schwarz na análise complexa, e Christoph também bastante coisas. Agora, se é o mesmo desigualdade de Schwarz, não tenho certeza, mas certamente é o de análise complexa, não sei se são os mesmos Schwarz. E aí essa fórmula aqui, né, no livro tem a demonstração para várias versões do teorema que te diz que existe essa aplicação conforme Z como função de W, que leva do domínio canônico para esse domínio poligonal. E esse domínio poligonal aqui, no livro ele chama isso aqui de um strip map, ou seja, um mapeamento em forma de faixa, mas pode levar no disco, pode levar no semiplano, porque a gente sabe que, inclusive, passar de um para o outro é moleza, né? Do semiplano para o disco. Então, quem sabe fazer isso é só uma trocazinha de variáveis besta, tranquila. Então, o que a aplicação de Schwarzkopf diz? Ela diz o seguinte, no teorema, né, tem aqui prova que existe essa fórmula, por exemplo, para um cenário como esse, né? E o que é difícil em operar com isso é o seguinte. Primeiro, deixa eu fazer um comentário. Repare que a fórmula não é para aplicação em si, mas é para derivada da aplicação. Tá? Então, depois, se você quiser a função z como função de w, você teria que integrar isso. E aí que está uma das dificuldades. Porque, em pouquíssimos casos, você consegue integrar de forma analítica, porque isso aqui dá integrais que são do tipo, né, integrais elípticas e tal, que só tem a representação na forma integral. Mas, para isso que tem um software desse livro que calcula isso de forma numérica. E para as minhas necessidades de pesquisa, está ótimo, porque eu tenho essa fórmula. Tá? E, na verdade, como eu preciso do jacobiano, olha só, o jacobiano é o valor absoluto desse cara. Porque era dy dxi ao quadrado, mais dy dz ao quadrado, que é basicamente isso aqui. Por Cauchy rima, né, o determinante do determinando é o valor absoluto ao quadrado desse número complexo. Qual é a dificuldade enorme desse problema? E é um problema meio nervoso no ponto de vista de... Muitas vezes você mexe algumas coisas epsilon e tem umas situações que ele fica um pouquinho mal condicionado. As coisas podem mudar exponencialmente. O que é a grande dificuldade do problema é basicamente o seguinte. Dado, você conhece a sua imagem, que é esse aqui, o seu problema físico. E dada a imagem, você precisa saber quais são as pré-imagens das esquinas. Se você souber... Então, o teorema diz que existe essa aplicação, mas ele não te diz
aonde está o AK, dada essas esquinas aqui. Porque, em geral, o problema que você quer saber qual é a aplicação que te leva daqui para cá ou invertê-la daqui para cá. Certo? Então, na hora que você tem essa tua fronteira rugosa, e você vai perguntar qual é essa fórmula daqui para essa aplicação. Você só vai saber essa fórmula daqui se você tiver o AK. E o AK são essas pré-imagens que são muito difíceis de achar. É um problema altamente não linear e que o programa, resolve de forma iterativa. E ele acha essas pré-imagens, e na maioria dos casos, com uma aproximação muito boa. Então, depois que você tem a pré-imagem, o jacobiano é dado por essa fórmula daqui. Tá? Então, assim, e olha só, a fórmula tem também os ângulos internos. Então, alφ são os ângulos internos, nesse sentido, anti-horário. Alfa varia de 0 a 2π, e esse alfa é esse expoente daqui. Isso aqui eu sei, porque é dado o meu problema. O que eu não sei é o A. Mas se eu achar o A numericamente, acabou o meu problema, pelo menos para a derivada da aplicação conforme para o meu jacobiano. Se eu quiser integrar isso aqui, aí ainda tem mais dor de cabeça, tá? Então, sim. Achar o A numericamente, como é que pode achar o A? Eu já tenho uma aplicação e... Não, então deixa eu ver se eu explico melhor. Pensa o seguinte, ó, vamos lá, vou repetir um pouco o que eu já falei, mas mais devagar, e você aí me pega pelo que não está claro. Eu quero, quer dizer, o meu domínio, né, que eu tenho é o domínio poligonal que eu quero mapear para um domínio canônico. Então, a aplicação de Schwarzschild só foi feita para isso. Então, o domínio canônico pode ser um disco, pode ser o semiplano, ou pode ser a faixa. Porque, e daqui para o semiplano, para a faixa, é trivial. A gente aprende isso logo no curso de análise complexa. Então, isso não é o que conta. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, dado o meu domínio de interesse, a minha poligonal, tá? E dada essa fórmula aqui que o teorema prova que, dado uma poligonal, tá? Existe uma aplicação conforme que leva isso na poligonal, bababá, tá? O que você não sabe é, dado um caso genérico desse aqui, quer dizer, um caso específico, perdão, genérico, qual é o A que é a posição do A que é pré-imagem. Ou seja, o teorema vai te dizer, para cada vértice existe uma pré-imagem. Na pré-imagem, nesses pontos daqui, você sabe, é óbvio, olhando para a figura, que a tua aplicação não é conforme nesses pontos, porque quebrou, certo? Então, como quebrou, em alguns desses pontos, vai deixar de ser conforme em dois sabores. Nuns pontos, a derivada é zero, a gente sabe quando a derivada é zero, né? df dz tal, não é conforme, ou explode. Tá? Então isso tem a ver, ó, você pode ver daqui. Ó. Então eu não tenho aplicação antes de saber o A. Você tem o jeitão da aplicação, mas você não tem ela, entendeu? O jeitão dela vai ser sempre esse, talvez seja uma boa maneira de falar. O jeitão dela vai ser sempre esse, é isso que o teorema te diz. Certo? O teorema te diz, dado vértices, você tem essas pré-imagens vai ser exatamente onde isso aqui vai quebrar, né, nesse sentido coloquial que eu estou falando, blá, 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 blá. Isso existe. Agora, quando você quer um caso específico, saber onde estão esses caras, é aí que a dor de cabeça é braba. E se você mudar isso aqui um pouquinho e tal, esses caras aqui podem mudar muito. E é isso que eu falei que existe um problema nesse caso numérico, e o problema basicamente é quando, por exemplo, imagina que essa marquise daqui, ela é muito alongada e fininha. E em particular eu já fiz um exemplo quando ela é alongada e fininha para fora. Eu acho que para dentro também acontece, mas eu já vi para fora. Então imagina que eu tenho essa marquisezinha alongada e fininha. Quando você tem ramificações alongadas e fininhas, existe um fenômeno numérico, porque teórico não faz sentido, vamos ver se vocês vão entender, e no livro ele relata isso, que chama o fenômeno de crowding. O fenômeno de crowding, o nome crowd é de multidão, de aglomeração. E o fenômeno de crowding é o seguinte, se tiver uma região que é muito alongada, esses pontos aqui começam a ficar exponencialmente rápidos, ficam próximos exponencialmente rápidos, a ponto de que numericamente você não consegue mais distingui-los. Então, numericamente, é como se a tua aplicação deixasse de ser objetiva. O que na teoria a gente sabe que é, e será sempre.
mas numericamente, dá para perceber isso? Numericamente, porque se aproxima, o computador trabalha com um número finito, né? Então ele não consegue mais ver a diferença entre os dois pontos. Tá? Então, são fenômenos do aspecto numérico desse problema, mas aqui eu não quero falar na parte numérica. Né? O importante é a parte conceitual, e depois eu vou fazer uma exibiçãozinha, mostrar para vocês, a gente deve ter um tempinho, eu vou entrar no MATLAB e mostrar para vocês como é simples. Que foi um pouco também uma das metas desse curso, porque eu mesmo, quando já tive artigo submetido e acabei publicando, já mais uma vez tive revisor falando assim, mas esse negócio de aplicação conforme, variáveis complexas, é um truque matemático que, do ponto de vista prático, para extrair um número, fazer isso não tem uso, não tem utilidade nenhuma. Mentira. Então, num artigo em 2012, no apêndice, eu com o coautor, a gente resolveu escrever quase como se fosse um manualzinho disfarçado de como usar isso para mostrar que é trivial, com 4 comandos do MATLAB, se você baixar o programa do Driscoll, é trivial. Eu vou mostrar isso para vocês porque é muito bonitinho e mesmo quem não tem interesse no futuro em fluidos nem nada, só no uso de aplicação conforme para qualquer problema que seja, é uma ferramenta muito boa. Tá? Então, voltando, só para arrematar a pergunta que a Clara fez, que é o grande problema numérico é saber resolver essa pré-imagem, saber onde é que está essa pré-imagem, e isso se faz por um método iterativo de um sistema de equações, como se fosse um sistema não linear para resolver. Uma vez que você acha as pré-imagens, acabou, tua fórmula está aqui. Tá? Mas essa é a dificuldade. E você brincando no computador pode ver isso também, que se você mudar um pouquinho um ponto, aqui muda muito. Então a brincadeira não é... as EDPs é Laplace, tudo mais, é linear. Mas a dependência de parâmetros da EDP é altamente não linear. É isso que está sendo dito. Então olha aqui, a figurinha que eu disse que eu ia fazer. Então o seno hiperbólico, o que ele faz... Acho que eu tenho a figurinha, isso que eu botei cor para facilitar. Então o que o seno hiperbólico faz é... Ele mapeia isso no semiplano superior, basicamente pegando isso aqui, dobrando e esticando. Né? Dá para entender mais ou menos a figurinha? Né? Eu vejo muito para aplicação conforme, um pouquinho quase como se fosse uma massinha de modelar muito especial, que preserva ângulos. Né? Estica, dobra, mas sempre preservando ângulos. Então, isso aqui dobra e tal. E depois, quando você tira uma potência, inclusive se for uma potência fracionária, você pega esse semiplano, você pega essa linha daqui e, por exemplo, qual é a raiz... uma raiz tanto de π, você quebra isso para cá e vira isso para cá, diminui o ângulo. A gente fez isso também no começo do curso de fluid. Então é isso que essa fórmula está fazendo e tem esse produtório porque está basicamente fazendo isso para cada lugar onde ela quebra. Tá? Então saber que o produtório funciona, aí já não é tão trivial, né? Aí tem que, o teorema é que vai provar que de fato funciona. Beleza. Então tá. Então, eu já falei isso para imagens. Tá. Então, como é que eu calculo o meu M agora? Olha só, eu calculo o meu M basicamente por Cauchy-Riemann. Então, se eu tenho a fórmula da minha derivada, e olha, a fórmula da minha derivada, a gente sabe que fazer uma derivada complexa tem várias maneiras de fazer. Isso aqui é a derivada usando Cauchy-Riemann. Certo? Porque dx, dxi é igual a dy, dz, por aí vai. E aí, olha só, o que eu preciso dessa fórmula aqui? Eu preciso simplesmente a parte real avaliada na minha superfície livre. Esse aqui é o meu M. Certo? Então, quando eu boto isso no meu programa, no programa do MATLAB, eu boto esse meu domínio, mando o programa calcular os A's, depois... ele automaticamente tem um comandinho que avalia essa derivada com os A's lá, essa derivada é isso aqui, e eu peço para avaliar essa derivada na linha pontilhada e me dá só a parte real, isso é o M. Tá? E é assim que eu faço aquelas figuras. Tá? E, inclusive, por causa da simetria também, na verdade, se eu quisesse, eu nem precisava avaliar, pedir a parte real, porque a parte imaginária vai ser 0 aqui, porque eu usei o truque do domínio simétrico. Mas, enfim, detalhe. Tá? Então a parte alta ali. Assim, isso aqui é só para dizer para vocês que existe, até onde eu conheço, e tem até muita gente que nem conhece esse caso, que é o único caso que você consegue ter uma fórmula explícita, ou seja, que você consegue integrar
a aplicação de Schwarzkopf e que é para o caso só que está aqui em verde, que é o caso que você tem só duas esquinas, que é essa e essa. Se você tiver mais esquinas, você fica meio que emperrado com as integrais do tipo integral elíptica, que você não consegue integrar. Então aqui, ó, esse caso com duas esquinas, e tem tanto nesses dois livros, são os dois textos, livro e artigo, onde eu conheço, pelo menos, né, não deve ser o único lá, mas tem essa expressão explícita, que é aplicação conforme para essa parte em verde, onde H1 é a profundidade aqui, H2 é a profundidade aqui, e está aqui a fórmula não só para derivada, mas a fórmula integrada para aplicação conforme. E aí, se você quiser brincar e bota isso no MATLAB para verificar e, inclusive, fazer com um caso simétrico, pelo caso simétrico, as pré-imagens têm que ser a reflexão dessa, e você verifica que esses dois valores aqui batem muito bem com o que está dando para essa forma aqui, obviamente, né? Porque é tudo... Né? Então tá. Então, o Schwarzkopf Toolbox, daqui a pouco vou ter que sentar aqui, eu acho que ainda, é o nome dado pelo Driscoll para os comandos MATLAB dele, que são de graça, você baixa, e tendo MATLAB você faz essa aplicação conforme de duas maneiras. Tem uma que parece até, é muito divertido, quero mostrar para vocês e eu tenho tempo. Então ele chamou desse toolbox do MATLAB o Schwarzkopf Toolbox. Então você entra na página do Driscoll, está aqui a página do Driscoll, você entra na página dele e ele tem dois pacotes que ele fez, basicamente são ligados com o Trefethen, que eu acho que foi o orientador dele, e esse aqui que tem a ver com funções de Chebyshev, e esse aqui que é do Schwarzkopf. Você vai lá e baixa todos os arquivos que tem lá, baixar rapidinho. E você pode fazer de duas maneiras. Instalar na tua biblioteca do MATLAB, que eu meio não sei fazer, e o mais que faz é simplesmente, eu baixo num diretório e toda vez que eu entro no MATLAB para resolver esse problema, eu mando o MATLAB rodar programas naquele diretório. Então ele vê todas as funções e é facílimo. É baixar, ir para aquele diretório e brincar. Vocês vão ver, é facílimo. Então tá aqui. Então deixa eu talvez aqui sair né, eu ficar sentado aqui, vou falando com vocês. Então, tem uma primeira maneira que é trivial de brincar, que é usando esse comando aqui, que abre uma janela que chama Schwarzkopf GUI. Né? Então, GUI, não sei se vocês sabem o que quer dizer, é Graphical User Interface. Então, ele abre uma janela, que é uma interface para ajudar o usuário, que você aperta botão em vez de escrever comandos. Se você quiser fazer uma brincadeira mais séria, feito eu em um certo momento, tem que usar topografia aleatória e tal, então eu tenho que usar um gerador aleatório de números para gerar os meus dentinhos, a minha topografia. Eu não vou calcular na mão todos os ângulos dos picos da montanha, então eu tenho um programa para calcular isso, então eu não uso essa janelinha que eu vou mostrar agora, porque aí eu alimento o programa usando vetores e tal, por um outro meio. Mas para começar a brincar, esse aqui é muito, muito útil. Então deixa eu ver aqui, eu acho que eu já deixei o MATLAB aberto, já está aqui. Então olha só, vou fazer exatamente o que SC GUI. Então Schwarzkopf GUI. Ele vai abrir uma janela que o Driscoll faz, que é essa janela daqui, tá dando para ver direito? Tá. Então tem esses botãozinhos, aqui você não faz comando não, é só botãozinho. Então no lápis, aqui é para você escrever uma topografia. Então eu vou pedir para ele, olha, primeiro eu tenho que dizer para ele que mapeamento que eu quero que ele faça. Aqui eu escolho, ó, eu quero o mapeamento da faixa, strip, e aqui eu vou dizer para ele que eu quero ver os dois domínios. O domínio que é físico e o domínio que é o canônico. E deixa eu fazer aqui rapidamente para vocês verem como é que seria uma topografia, olha, de -1. Aqui, ó, vou fazer uma montanha para cima, montanha para baixo. Aqui assim, degrau, pum, pum. Tudo isso são as esquinas que ele vai ter que calcular para a imagem. Aí tem um truquezinho que eu aprendi até com a aluna que ficou me ajudando nisso. Você tem que clicar no infinito, que é como a faixa é infinita, então você clica aqui fora, no infinito, clica aqui de novo, aí agora vai clicar aqui na superfície livre, que é o 0, 0, no infinito, e aqui eu fechei o meu domínio. Aí dou aqui OK. Então olha só, está lá meu domínio. Tá? Então construí meu domínio, que é como se fosse uma estrutura submersa. E agora eu vou pedir para ele, ó, estou escrito aqui, vocês conseguem chegar daí onde vocês estão? Está escrito strip aqui, que eu escolhi. Eu tenho várias aplicações que eu posso fazer, ó. Disco, semiplano, retângulo, eu vou escolher o strip. E agora eu vou apertar aqui, que é para ele, igual, para ele executar a aplicação.
Aí ele me pede para eu confirmar os pontos no infinito. Primeiro esse, depois esse. Agora, o que ele acabou de fazer? Ele calculou as pré-imagens. Olha ali os pontinhos. Ele calculou as pré-imagens. Se eu apertar aqui nessa lentezinha de aumento, ele me diz aqui valores. Não sei se dá para vocês lerem, que está meio pequenininho, mas... Deixa eu ver se consigo aumentar isso aqui. Não, não aumenta. Nesse quadradinho está me dando os valores exatos das pré-imagens. E aí aqui eu posso botar essa teia de aranha que me dá justamente as isolinhas, mas aí tá meio pequenininho. Mas de qualquer maneira vocês veem, ó, coordenadas cartesianas no domínio canônico são coordenadas curvilíneas no domínio de interesse. Aqui está meio pequenininho, deixa eu fazer uma outra maneira para fazer esse gráfico melhor, para vocês visualizarem melhor. E também porque é bom saber. Essa setinha daqui me diz que eu posso exportar minhas variáveis. Então, um polígono, e aqui a função, eu vou exportar, e aqui eu vou agora plotar não, botei na figura errada, perdão. Figura, vou botar aqui figura 3, que acabou indo para a mesma figura. Tá, então aqui, ó, agora vocês veem aqui as curvas de nível do domínio, e eu pedi para ele fazer com 10 linhas ao longo da vertical. Então, se eu pedir mais linhas, olha só aquele negócio que eu falei de que ele demora a preencher a região perto do fundo. Eu vou fazer o mesmo gráfico, só que agora com 50 linhas na vertical, em vez de 10. Tá vendo? Ele fica muito mais preto aqui em cima do que aqui embaixo. Ou seja, isso é uma novidade interessante. Então, do ponto de vista para a dinâmica dos fluidos, nessa região daqui que eu sei onde vai ter vorticidade, vai ter redemoinho, e que a velocidade de um modelo invícido não vai ser bem representada, e se eu fizer média ao longo da profundidade, a média aqui, ó, vai contar só 2%. Então, uma boa notícia de que é folheado dessa forma. Então, se eu quisesse, eu poderia calcular então o coeficiente M e de forma muito fácil. Tá? Então, acho que não vou fazer isso para vocês, para não gastar muito tempo, mas é assim, é muito fácil. Deixa eu só mostrar aqui, cadê? Sim, então se eu quisesse, olha, botar aqui figura 3, mostrar como é que se faz uma montanha. Se eu fizer na unha, né? Só para mostrar para vocês também é muito fácil. O que eu quero dizer fazer na unha? É não usar aquela janelinha com botões, porque em alguns casos não vou fazer tudo na mão. Então, olha só como é que funciona. Aqui eu estou dizendo que eu estou usando uma montanha com altura 0,7, o espaçamento dela é 0,2, aqui é a maneira de calcular o ângulo, e aqui estão os dados dos vértices. Isso aqui é uma convenção do MATLAB, então 1 está em menos infinito, e aqui estão os ângulos. Esse comando aqui manda eu criar um polígono com esses vértices e esses ângulos, e esse aqui é o comando que constrói a aplicação conforme para a faixa, strip map. Olha como é que é simples, vai repetir a mesma coisa que eu fiz antes, só que agora com comandos. Ó, perguntou onde é que está o menos infinito, opa, está aqui, onde é que está o mais infinito, está aqui e me deu aqui os valores das pré-imagens. E se eu quiser, eu posso ainda calcular o coeficiente M no fundo. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu calculei o M, mas cadê? Está aqui. Agora eu vou plotar, ó. Plotei
a montanha e o coeficiente M, que é a versão, ou seja, essa linha vermelha é como essa montanha, que é essa agulhazinha no fundo, é sentida na superfície livre. E como eu estou a uma distância finita da profundidade, o fato de eu ter esquinas aqui faz com que eu tenha, é suavizado e eu tenho agora um coeficiente que é esse coeficiente ser infinito. Então, muito fácil, em pouquinhos comandos, a gente tem esse cálculo preciso do coeficiente na superfície livre. Então, deixa eu voltar para cá. Então, aqui eu estou simplesmente repetindo aquilo que eu mostrei ali, mostrando aqui, né, as funções de cada um dos botões. Aqui, ó, o valor das pré-imagens, que ele chama pré-vértices, para cada um dos vértices que eu gerei. Aqui é um dos comandos como eu calculo o coeficiente M, que é 1 menos a parte real de avaliar a derivada, né? Então, é como cálculo jacobiano, tudo muito simples. Então, aquele exemplo que eu mostrei para vocês, aqui é lembrete para ir para o MATLAB. E aqui é uma outra coisinha que é bom chamar a atenção. Então, eu indico aí como alguns fatos, que é esse truque de usar um canal simétrico, ele é útil, mas ele também tem suas limitações. Porque se a onda for muito grande, como esse caso aqui que eu estou indicando, o que vai acontecer? Vocês conseguem adivinhar o que eu estou pensando aqui? É por aí, mas completa, refina mais o que você está falando. Mas fala, mas o treinamento é esse, falar certo. Tem que a gente vai tentar sair do curso falando o mais certo possível. O que você está sentindo? Que a onda está chegando perto dessa esquina, certo? Só que essa esquina é feita pelo homem, é artificial. Foi feita pelo meu truque matemático de refletir o canal para fazer as expansões e tal. Ou seja, quando eu estou além do regime fracamente não linear, ou seja, para ondas com amplitudes maiores, eu talvez tenha que abandonar esse meu truque de fazer a reflexão da topografia e, na verdade, usar um domínio que é simplesmente uma linha reta aqui em cima para ter espaço para a onda circular nessa troca de variáveis sem sentir singularidades que são artificiais. Essas duas singularidades aqui da aplicação conforme são do problema, são da natureza do problema. Já essas duas foram construídas pelo truque matemático. Então, chega uma hora que o truque começa a jogar contra. Então, é só isso que eu quero apontar. Tá, então isso aqui é um pouco falando do truque, isso aqui é para topografia, uma topografia aleatória. Eu vou contar para vocês um pouco mais do problema, o que é esse problema com topografias aleatórias, talvez nas próximas aulas. Aqui acho que não faz muito sentido, undisturbed, não. Tá, isso aqui é simplesmente uma aproximação do fato que eu estou usando a reflexão, talvez não valha a pena eu comentar isso para vocês. Tá, então mostrar um pouquinho, talvez eu volte a falar nisso depois, mostrar para vocês, no tempinho que falta, eu posso falar várias coisas, deixa eu ver se eu falo disso aqui. Então, um outro problema recente, isso aqui foi a tese da Vanessa, que defendeu ano passado. Então, um outro problema de ondas em fluidos que usa aplicação conforme. Então, um problema que é muito engraçado, porque quando a gente começou a trabalhar nisso, é um problema que já estava na minha cabeça há um tempo, então eu não achava literatura para esse problema. Achava muito pouco. E aí resolvi propor isso como trabalho para a Vanessa trabalhar na tese dela, e aí depois quando ela começou a ter os primeiros resultados, mesmo tendo os primeiros resultados, resolvi dar parte de palestras falando sobre isso. Inclusive uma vez tive uma chance de viajar e meu ex-orientador, que é um cara muito bom e muita gente conversa com ele, então falei, bom, vou falar
sobre esse tema, porque é bom que se ele já ouviu falar disso, ele vai falar, não, André, isso já foi feito em 1965, certo? E não havia sido feito, então é boa notícia quando ninguém fala que já foi feito, boa notícia. Então o problema aqui é o seguinte, e que a aplicação conforme ajudou muito, simplificou muito o problema. Então imagina que você tem um canal e você tem uma onda solitária andando por esse canal. Então isso aqui é a vista superior do canal. Então imagina que o cinza é a água, o azul são paredes, um canal que nesse modelo não vale, não se permite para que a água saia do canal. Então paredes infinitas. Tá? Então imagina que é um duto, assim, um quadrado, como se fosse um canal de irrigação, seja o que for. Depois eu vou dizer um pouco uma aplicação que inspirou isso. Um canal assim, mas com paredes infinitas, e vem uma onda solitária, de repente já tem que fazer uma curva. Ou o outro problema que também muito interessante, que eu acho interessante, que não tinha muita literatura, de repente essa onda encontra uma bifurcação. E quanto de água, como é que a onda vai para um lado, vai para a direita? E além disso, o problema bidimensional, eu só conhecia pouquíssimos artigos feitos no computador, né, com modelo numérico. E o problema tinha tudo para pedir, para ser reduzido, como a gente vê, a gente fazer modelo, já ensinei para vocês, agora você vê, no final do curso, eu já começo a usar o jargão da área, vocês já sabem. Então o modelo reduzido é como ainda reduzir esse modelo para um modelo unidimensional, ou seja, botar a onda numa reta e uma reta que de repente bifurca. Então, muito interessante, resolver uma EDP num grafo, uma coisa que é unidimensional, de repente bifurca. Como é que você resolve essa EDP nesse cenário? Então, essa era a inspiração. Então, um dos poucos artigos numéricos que a gente conhecia, um era mais ou menos do mesmo grupo, ligado ao professor Wu, e tem a Michelle Teng, que eu não conheço pessoalmente, né, conheço alguns artigos. Então está aqui a onda solitária vindo e fazendo essa curva, e ela faz uma reflexão quando ela faz a curva, e está aqui a onda solitária encontrando uma bifurcação, e parte da água vai para cá, parte da onda vai para lá. Então, olha, a primeira coisa que chama a atenção, quando você vê um gráfico desse, é que até aqui, ó, a onda não varia na direção transversal. Então é quase como se fosse a onda solitária de uma KDV. Né? Na verdade, eu estou resolvendo um problema bidimensional, mas que na verdade a dinâmica é unidimensional. Agora, quando ela faz a curva, vai ter uma reflexão, bababá. Aqui no meio, a dinâmica parece bidimensional, parece uma piscininha com ondinha indo para todo lado, mas assim que a onda sai daqui, ó, de novo, parece ser uma dinâmica unidimensional. Então, daí essa tentação de pegar as EDPs e colapsá-la para uma reta e chegar num problema que é muito assim interessante e com pouca matemática, que é resolver ondas não lineares num grafo. Né? E aí você precisa de uma condição de compatibilidade no nó do grafo para controlar o trânsito de informação, onde aqui informação é, entre outras coisas, massa d'água. Né? E a aplicação interessante, que também, esse problema estava na minha cabeça antes, mas depois, com isso aqui, que eu fiquei a par disso em 2010, vendo a palestra de um norueguês, com quem depois eu troquei em contato, que existem tsunamis em fiordes na Noruega. Né? Então, o tsunami em fiordes, está aqui os fiordes da Noruega, que é uma região linda, se vocês olharem na internet, os fiordes da Noruega são lindos, são regiões com montanhas altíssimas, então é como se fosse um canal de pedra, né? Quer dizer, pedra, montanha que desce na água, sem prainha nem nada, lindo, então tem uma foto. E tem um episódio, em 1934, que houve uma avalanche de 2 milhões de metros cúbicos de pedra, como se fosse 2 campos de futebol por um campo de futebol, claro que não caiu um pedregulho desse tamanho, mas caiu tudo, e gerou uma onda, um tsunami, que foi mais ou menos nessa região daqui, e esse tsunami, você vê, transitou por essa rede, e parte foi para cá e parte foi para cá, e esse tsunami chegou nessa cidade daqui, ainda com 16 metros de altura. Imagina. E olha só a foto. A cidade antes e depois. 40 pessoas morreram. Era um vilarejo. 40 pessoas morreram, né, na cidade de Tafjord. 1934 foi um dos maiores desastres naturais da Noruega. E então o pessoal estuda justamente dinâmica de tsunami, onda, nessas coisas. E o problema matemático associado, pouco explorado. Então a gente resolveu explorar
tanto do ponto de vista computacional como um pouco com teoria de modelagem reduzida e por aí vai. E a aplicação conforme foi importante. Então, aqui o jornal da época, 40 pessoas morreram. Eu não falo norueguês, mas com Google Translator a tradução sai bem razoável, impressionante. Quase não precisa consertar. E olha, diz que o tsunami, em princípio, isso eu não consigo acreditar direito. Eu acho que é mais o distúrbio inicial gerou uma onda de 64 metros de altura. Na verdade, gerou um desnível, talvez de 64 metros de altura, e aí isso gerou uma onda, mas de qualquer maneira é impressionante que essa onda, aqui ó, essa onda, depois de viajar, tem algum lugar aqui, onde é que está a distância? Está aqui em cima. Enfim, 15 quilômetros, depois da onda viajar 15 quilômetros, até chegar aqui, ela ainda tinha 16 metros. Então, se era 64 metros, ou o que seja, uma onda de 16 metros, as ondas mais altas que a gente vê aqui na praia de Ipanema é 3,5 metros, 4, sei lá se chega a 4. Então, essa onda de 16 metros. Então, é aqui, olha que lindo, isso aqui é um fiord. Supostamente, isso aqui é a foto do local, foi daqui, 700 metros de altura, como se fosse do Cristo, caiu 2 milhões de metros cúbicos de pedra, aqui, e formou essa onda gigantesca que saiu viajando por esse corredor, viaja rápido, e chegou aqui e matou 40 pessoas, chegando aqui com 16 metros de altura. Então, esse é o problema. Então, a gente começou a estudar esse problema, e a primeira coisa que a gente fez, né, que a Vanessa fez na tese dela, né, que a gente combinou e ela fez, e que saiu até o primeiro artigo, o segundo agora a gente está revisando para ver se é aceito, não era para bifurcação, era só para esquinas, e a gente entendeu com a aplicação conforme um fato que já tinha sido relatado em outro artigo, mas a explicação não era bem entendida. E uma coisa que minha intuição, na verdade, funcionava ao contrário, que é uma onda solitária, quando chega numa esquina, se a esquina for estreita ou for larga, qual dos casos ela tem mais facilidade de fazer a curva? Então, na minha cabeça, um corredor estreito e uma esquina de 90 graus, todas as esquinas são de 90 graus, mas se o corredor for estreito, tem essa onda não linear, que vem satisfazendo mais ou menos a KdV, de certa maneira, chega nessa esquina, para mim, a esquina, um corredor estreito é difícil de virar, ela iria bater na parede e voltar. Não, mentira, é o contrário. No corredor estreito, ela faz a curva e quase não gera reflexão, e no corredor mais largo, ela gera mais reflexão. Isso já havia sido relatado, isso aqui é o programa de computador da Vanessa, e como é que a gente entendeu isso? Como é que a gente conseguiu, de uma maneira simples, matematicamente falando, meio que falar, agora eu entendo por quê. Aplicação conforme. Usando esse Short-Christoffel, que eu mostrei para vocês, eu tenho como fazer a aplicação conforme de um L numa faixa lisa. Certo? Um L é uma poligonal. Mais simples ainda do que eu mostrei para vocês. E a faixa lisa é a faixa lisa. Quando eu faço a aplicação do L na faixa lisa e olho para o jacobiano, o jacobiano meio que me diz por que tem pouca reflexão. Na verdade, o jacobiano ele é quase que uniforme, ele só tem uma rachadura muito fina e muito profunda. Então, uma onda viajando numa faixa lisa, agora, porque eu fiz a aplicação conforme, e de repente o jacobiano tem uma rachadura, ele vai para baixo e para cima muito rapidamente. Na verdade, tem uma rachadura, ele vai para baixo e volta. E essa rachadura é muito fina com respeito à largura da onda, é muito profunda, mas é muito estreita. Bem, com a intuição que vocês começaram a aprender das aulas passadas, inclusive aquela analogia do pneu, uma rachadura fina, o pneu nem sente. Uma onda longa e uma rachadura fina, como se fosse, de repente tem um canyon muito fino no fundo do mar, mas muito estreito. A onda passa e nem percebe. Então, essa é um pouco a intuição. Então, a gente, para canais que fazem ramificação, bifurcação, também tem uma aplicação conforme, e o esse programa tem também, que faz o seguinte, pega esse Y, então a gente estudou esse Y simétrico e esse Y assimétrico, e aí a Vanessa fez uma coisa na tese dela que, até onde eu sei, não existe na literatura, que é pegar um canal
e reduzir para o grafo. Existem modelos para ondas em grafos, a maioria são para ondas lineares, a gente fez para ondas não lineares. E o mais interessante que eu acho, e que até eu vi que um dos revisores do nosso artigo, que um gostou do artigo e o outro não gostou muito. Então agora a gente vai revisar, e eu acho que tem jogo, até porque o que não gosta muito não dá, é um pouco não gosto porque não gosto. Quando o revisor fala não gosto porque não gosto, te irrita um pouquinho, mas em compensação tem jogo, porque você vai voltar com, olha, a gente fez isso, que é novo, então, e o que a gente conseguiu fazer com a aplicação conforme é colocar a informação do ângulo. Não há nos modelos, até onde conhecemos, pouco menos, informação do ângulo da bifurcação. E como é que a gente faz isso? Simplesmente usando o jacobiano da aplicação conforme daqui, que é o domínio canônico, para lá, onde essa faixinha azul aqui é onde essas duas pernas do Y se encontram. Então, na verdade, o que a aplicação conforme faz e o Schwarzkopf faz, não dá para fazer analiticamente, é pegar esse Y, e na verdade, quando ele fecha essas duas pernas, você fica com um corte aqui. Então, porque essa face daqui é diferente dessa face daqui. Então, fica com um corte aqui. E isso faz com que não só a gente tenha um domínio mais simples para resolver o problema no computador, porque isso aqui é muito mais simples do que aqui. E aqui o ângulo dessas duas pernas estão codificados no jacobiano, então sai da geometria e entra para um coeficiente. E a gente conseguiu fazer muita coisa interessante com isso. Então aqui, ó, essa equação tinha sido deduzida por U em 81, e a gente mudando as variáveis, ó, aqui o jacobiano, que agora vocês já viram, o termo dominante jacobiano, bem, na verdade a gente nem usa aquele M, esse M não aparece aqui, então ó, a aplicação conforme é isso, ó, aqui as curvas de nível da aplicação conforme, a gente no computador, quando vai resolver, tem um corte aqui, então tem que saber que o valor da função de um lado é diferente do valor da função do outro. E está aqui o nosso cálculo em duas dimensões, para uma onda que veio para um canal simétrico, para um canal assimétrico. E aqui a gente pegou as equações e fizemos médias transversais em zeta, e está aqui o nosso modelo reduzido para um grafo, onde isso aqui é um nó, não sei porque na imagem saiu, descolou daqui. E deixa eu só mostrar uma figurinha para vocês, porque eu não vou ter como explicar isso aqui, mostrar essa figura daqui. E aí a gente chegou, eventualmente, a isso aqui, a uma nova condição de compatibilidade, para uma situação como essa. E aí o que a Vanessa fez, ela fez o seguinte, ela fez o experimento bidimensional, fez a média da onda do experimento bidimensional depois de pós-processar, viu o que a onda fez? Tirou a média, resolveu o problema unidimensional no computador e comparou. E está aqui a comparação. Então, nessa linha daqui é a onda que está voltando por aqui, na linha vermelha é a onda que está indo para lá, e nessa linha preta é a onda que está vindo para cá. Então a gente vê que, olha, veio uma onda solitária por aqui, e depois que ela passou desse ponto, o modelo bidimensional deu uma dessas soluções, que agora, está aqui, solid line. O modelo bidimensional deu a linha cheia, o modelo unidimensional deu a linha pontilhada, e muito aproximado. Então, essa foi a comparação, e a gente teve que deduzir essa condição de compatibilidade aqui nessa região, casando esses três tramos do canal, enfim. Mas eu não tenho nem tempo para dar detalhe, e vou deixar isso para depois. Em princípio, eu quero na aula que vem falar uma coisinha de ondas em canais, estava explicando que vai ajudar a palestra de vocês, né? Então, como foi na aula passada que você não veio, na verdade, você tem um cenário que é o mais independente, porque está tudo no livro e vai deduzir as equações. E eles três eu dei os artigos que falam de coisas diferentes. Então, a aplicação conforme ajuda a ter intuição, mas não precisava nem saber, mas sabendo melhor. E vou nas próximas duas aulas falar um pouquinho, mostrar figuras e exemplos que vão ajudar vocês a entender, espero, né?
ajudar vocês a entender a matemática que vocês vão ler e vão apresentar no artigo de vocês, que essas questões de onda interagindo com topografia e babá. Então esse é o plano que a gente acaba, tem mais 2 aulas, quarta e sexta. Tá? Então aqui é melhor nem falar mais, é só um pouquinho de coisa e acabou o tempo. Então é isso. Tá? Então na aula que vem são essas 2 coisas e fica na mão de vocês, vou cobrar de vocês na aula que vem me dar a ordem dos seminários. Tá? Quem fala dia 28, os 2 que falam dia 28 e os 2 que falam dia 1º. Tá? E bom saber que em princípio todo mundo está aqui, porque é bom para ver e bom também para prestigiar o colega. Né? Tá bom?